Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso bom Deus estejam com todos. Amém? Vamos dar início a mais um culto nesta quarta-feira, agradecendo a Deus por essa mais uma oportunidade que Ele concede a nós. Então vamos orar? Agradecendo, nessa quarta-feira nós continuaremos com a mesma intenção, de estar trabalhando sobre o livro Disciplinas Espirituais. Então vamos orar, agradecendo a Deus, que Deus possa falar diretamente ao seu coração, através dessa palavra. Oremos. Senhor, meu Deus, muito obrigado por esta noite, muito obrigado por esses dias, muito obrigado pelas nossas vidas, pela minha vida. Muito obrigado por essa oportunidade, ó Deus, que o Senhor tem proporcionado à sua igreja, ó Deus, de estarmos aprendendo mais e mais através dessa ferramenta que o Senhor tem proporcionado a nós. Deus, eu te peço neste exato momento, para que teu Espírito Santo venha atuar através da minha vida. Que eu fale somente da tua palavra, Deus. Não venha falar de mim, mas sim de ti, Deus. Que os meus irmãos possam entender e compreender aquilo que o Senhor já tem falado ao meu coração, Deus. Eu peço também, Deus, para que nós possamos também participar da sala de oração que estará acontecendo logo em seguida a este culto, Deus, que possamos participar de uma forma efetiva, colocando os nossos pedidos, nossos agradecimentos para o crescimento da tua igreja, Deus. Deus, muito obrigado por tudo. Senhor, continue nos abençoando. Te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Então, como eu havia dito, nós estaremos dando continuidade ao estudo do livro. Nesse capítulo 2, nós estaremos vendo a importância de nós termos um contato diário e eficaz com a palavra de Deus. O que Jesus nos ensina sobre esse assunto? Nós estaremos aprendendo com Jesus. Qual lição que ele dá para nós de utilização da palavra? Eu gostaria de convidar os irmãos para estar abrindo as suas Bíblias no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4, do versículo 1 ao 11. É a tentação de Jesus. Eu estarei lendo do 1 ao 11, depois nós estaremos comentando. Acompanhe comigo. Mateus, capítulo 4, versículo do 1 ao 11. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Ele disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás. Versículo 7, repetindo. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Irmãos, aqui é um texto interessante na qual nós estaremos aprendendo com o Senhor Jesus que ele utiliza da palavra para estar dando a resposta devida. E nós aqui aprendemos com Jesus que nós precisamos responder
dentro da palavra, utilizando a palavra. E estaremos aprendendo aqui com Jesus, nesses primeiros versos do 1 ao 4, que o diabo fala para ele: se és filho de Deus, versículo 3, manda que essas pedras se transformem em pães. E ele responde: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Essa referência, ela se encontra em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Se os irmãos puderem abrir também. Que diz o seguinte: Jesus responde dentro da palavra, irmãos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então, aqui nessa primeira proposta, dita pelo diabo, para que Jesus transformasse aquelas pedras em pães, ele responde dentro da palavra, utilizando a palavra de Deus. Olha que lição que o próprio Jesus traz para nós, que nós precisamos ter um contato diário com a palavra de Deus. Irmãos, nós precisamos. Se o próprio Jesus utilizou a palavra, nós não devemos utilizar a palavra aprendendo com o próprio Jesus. Nós devemos repensar. Essa foi a primeira tentação de transformar aquelas pedras em pães. A segunda, 7, onde ele é levado à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E ele fala: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. A resposta de Jesus. Também do versículo 7, não tentarás o Senhor teu Deus. Da onde ele tira? Da palavra. Novamente, lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16, que diz o seguinte: Deuteronômio capítulo 6, versículo 16, não tentarás o Senhor teu Deus, como o tentaste em Massá. Então aqui é Jesus utilizando novamente as Escrituras. Novamente, mais uma lição que nós devemos aprender com o próprio Jesus. A resposta dentro da palavra de Deus. E por último, para nós finalizarmos esse tempo aqui, que está do versículo 8 ao 11, onde levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito no versículo 10, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto, versículo 11, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Está mencionado aonde? Deuteronômio, novamente, capítulo 6, do versículo 13, que diz o seguinte: o Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Então nós vemos aqui nessas três situações, o próprio Jesus respondendo ao diabo, utilizando a palavra de Deus. É muito importante que nós tenhamos o contato com a palavra de Deus, um relacionamento diário da leitura da palavra. Na hora que nós formos
indagados, que nós possamos responder dentro da palavra e não naquilo que nós achamos que seja, mas naquilo que Deus entende que seja o melhor para nós, porque Deus sabe o que é melhor e dentro da palavra dele, ele não erra, Deus não falha. E algo interessante que ele vem colocar aqui no livro, na página 43, algo que eu pude separar aqui, ele coloca para gente, para nós finalizarmos esse tempo. Assim, continue a lê-la até não poder mais. Olha que interessante. E daí você não precisará mais da Bíblia, porque quando seus olhos se fecharem em sua morte e nunca mais lerem a palavra de Deus nas Escrituras, você irá abri-los para a palavra de Deus em carne. O mesmo Jesus da Bíblia, a quem você conheceu por tanto tempo, bem diante de você, para levá-lo para sempre a seu lar eternal. Ou seja, irmãos, nós precisamos ler, reler e reler a palavra de Deus e, de fato, colocar a palavra como manual de fé e prática. E devemos colocar em prática a Bíblia como um todo, lendo de Gênesis, Apocalipse, cada versículo que você lê, que você degusta, você aprende algo novo, algo para a sua vida, algo para outras vidas, algo que, palavras dentro da palavra de Deus para nós estarmos compartilhando com os nossos colegas, ou até mesmo dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares, onde nós estaremos trazendo a palavra de Deus, e não aquilo que nós pensamos que seja o certo ou o errado, tirando da nossa mente, mas sim tirando da palavra de Deus. Porque nós aprendemos aqui nessa reflexão, em Mateus capítulo 4, que o próprio Jesus respondeu dentro da palavra, utilizando a palavra de Deus. Que nós possamos colocar em prática e aquilo que eu sempre menciono e vou continuar batendo nessa tecla de como está sendo o seu relacionamento diário com Deus. Você tem separado um tempo para ler a palavra? Você tem separado um tempo para orar, pedir a Deus pela sua vida? Algo interessante que eu posso me lembrar, no domingo, pela manhã, na assembleia na qual tivemos, a oração que eu fiz de que a nossa luta é a luta espiritual, irmãos. Nós precisamos entender e compreender isso. A nossa luta não é contra a pessoa que está ao nosso lado, do lado direito ou do lado esquerdo, à nossa frente, atrás de nós. Não é. A nossa luta é espiritual. É contra mim, contra eu mesmo. Então, nós precisamos utilizar aquelas armas onde Paulo coloca no livro aos Efésios, capítulo 6, as armaduras de um bom soldado. Nós precisamos utilizá-las. Deus coloca ali e disponibiliza para nós, na qual inspirou o apóstolo Paulo para estar redigindo aquele livro ali, quando estava preso. Então nós devemos refletir e repensar como está sendo o nosso relacionamento com o nosso Deus. Irmãos, relacionamento é só tendo contato. Quando você quer conhecer uma pessoa, quando você tem a intenção de namorar uma pessoa, né, e eu relembrando quando eu estava pensando em namorar minha esposa, eu tive contato com ela. E com Jesus não é diferente, irmãos. Como que nós podemos ter um contato com o nosso bom Deus? Através da leitura da palavra e através da oração. Amém? Que Deus tenha falado ao seu coração, assim como Ele já o falou ao meu. E que Deus esteja abençoando os irmãos e que eu continue dizendo para os irmãos continuarem a oração pela nossa igreja, pela primeira igreja batista em Jacutinga, e também esteja orando pela vida do seu pastor Augusto César, e da sua família, que é o nosso líder espiritual. Que Deus continue abençoando ele. E eu também peço também oração pela minha vida, os estudos em Peniel,
Tem sido um desafio muito grande, mas eu creio que Deus está à frente. Então, essa batalha já está vencida em nome de Jesus. Porque eu creio que Ele que me colocou ali para estar estudando. Os irmãos estejam orando pela minha vida, a vida do pastor e família, e pela vida da primeira igreja batista em Jacutinga. Esteja em oração por cada membro, cada pessoa que faz parte desta igreja. Mesmo que você não faça parte desta igreja, mas está tendo a oportunidade de assistir este vídeo, ore a Deus, peça a Deus, para que em breve você possa fazer parte de uma igreja, de do corpo de Cristo. Amém? Deus abençoe, uma ótima noite. Fique com Deus.